pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber aqui a Suzana Ventura. Eu vou fazer uma descrição dela assim resumida, tá? Porque o currículo é imenso. A Suzana é escritora, apaixonada por contos de fada, tradutora e escritora. Escreveu mais de 40 livros, já está em 48? 48. Meu Deus! E ela está aqui com a gente para a gente conversar sobre a literatura, sobre a vida dela, saber humanizar um pouquinho mais disso, né? Então vamos lá, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada aos ouvintes da Confraria Literária e quem nos assiste pelo YouTube também. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Ai, que bom. E é isso, apaixonados por livros. Né? É isso. Isso que nos une, né? E aí, você quer começar contando pra gente como que o livro entrou na sua vida? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tudo que eu fiz está baseado na habilidade de saber ler e escrever, que é um privilégio maravilhoso e um privilégio que os meus antepassados não tiveram, né? Eu sou de uma família, oriunda de uma família bastante humilde. Meus avós foram pouco à escola, então assim, como eu tenho 4 avós, como todas as pessoas, né? Eles tiveram frequentação de escola desigual, e eu acho que eles são meio a cara do Brasil, né? As minhas 2 avós cresceram numa pequena localidade aqui próxima de São Paulo, chamada Poá. Mas qual foi a realidade dessas 2 senhoras que nasceram na primeira década do século XX? Elas iam à escola, eles chamavam de escolas reunidas. Era um tipo de escolarização em 3 anos apenas. E nesses 3 anos com a sala multisseriada, né? Então crianças de primeiro, segundo e terceiro. E a hora em que isso acabava, acabou para essa região. Só regiões mais próximas da capital ou mesmo a capital é que você já teria esse acesso a terminar essa educação primária e ir para o que hoje seria o Fundamental 2 e depois o ensino médio. Né? Então, essas 2 mulheres, elas tiveram, então, 3 anos de vida na escola. E tanto uma quanto a outra gostavam muito da escola. E pelo menos uma das 2 quis estudar mais e não pôde. Um dos meus avós, que veio a ser uma das pessoas com quem uma delas se casou, ele não teve esta mesma sorte. Ele tinha vindo de Portugal um bebê e foi uma criança trabalhadora. É uma realidade do Brasil que ainda é muito presente e que é muito triste. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, assim, quem romantiza, a criança trabalha para ajudar a criança. Não deveria trabalhar. Né? A não ser um adolescente que está num programa de menor aprendiz, que está... É diferente. Agora, por exemplo, esse meu avô, ele já trabalhava profissionalmente desde os 8 anos. Nossa. Então, ele se tornou um adulto ágrafo, não sabia ler, não sabia escrever, analfabeto mesmo. E depois de casado, uma dessas minhas avós o alfabetizou. Então, ele era um autodidata. Ah, que bom! Foi uma coisa assim, era uma coisa muito legal. E foi assim que o meu outro avô já teve um pouco mais de sorte. Ele conseguiu, como ele morava num lugar mais cêntrico, ele conseguiu concluir o que hoje seria o ensino médio. Né? Tá. Então, vamos ver essa composição familiar de lado a lado, desse jeito, vamos dizer assim, bem brasileiro do que era há anos atrás e do que continua sendo, né? Porque não tem uma coisa assim, um bloco, assim, se você perguntar pra gente o que é o Brasil, ele é muito diverso. Eu ainda vou encontrar criança trabalhando, infelizmente, criança no sinal, infelizmente. Programas também que tentam reverter isso e escolarizações muito diversas. As suas avós que estudaram em 1920, né? Mulheres, 1920, isso já é uma exceção, né? Porque as minhas, por exemplo, eu também tenho a mesma origem, humilde, só que meus avós são lá do Nordeste. E para eles, isso não era viável. Nem aos meus pais, né? Meu pai foi mais como as suas avós. E isso já era 1940 e pouco, né? Na década ali de 40, já teve
terceira série, só 3 aninhos na escola e depois saiu para trabalhar. Qual era o diferencial? Se já tinha alguém na família que incentivava a estudar? Porque nessa época, nessa idade, mulher ainda era né, menos favorecida. Eu acho que tem a ver também com a região. É, Né? é São Porque Paulo, né? Já, São embora Paulo, seja Poá, mas está aqui ainda na tá, região né, sudeste. na região sudeste, porque minha mãe também passou por esse percurso e era pior, na verdade, porque aí só os homens tinham acesso à leitura, Mulher nem pensar à para escola, e mulher não, tinha que ajudar. E da minha mãe até era ajudar na roça, não eram os homens que ajudavam, os homens estudavam e as mulheres ajudavam, né, lá na agricultura, na roça mesmo, né? Então, acho que essa coisa da regional, a gente sabe porque tem impacto. Se a gente for no Nordeste e nessas regiões mais periféricas, muitos não têm acesso à escola, né? Eu acho que tem essas duas coisas. Primeiro, questões familiares mesmo. Não existia nenhum grande incentivo, nem de um lado nem de outro. Existia, acho que, uma temperatura social que dizia: criança você põe na escola porque faz parte, a escola vai cuidar de uma parte disso. Da parte do meu pai, não havia qualquer entusiasmo para mandar. Inclusive, existia um medo. Era muito interessante. Existia o medo de que as crianças ficassem demasiadamente sabidas. Existia muito isso pelo lado dele. É uma coisa triste de constatar, mas que existia, sim. Igual a biblioteca, que é fechada, que ninguém pode acessar. Tem ali um monte de livros e você não pode, né? Então, porque tem essa ideia subjacente de que existe um poder, né, ali. O conhecimento é um poder. Então, eu acho que esse diferencial dessas mulheres já terem estudado 3 anos era isso de que o município é muito pequeno, realmente pequeníssimo, cheio de pequenas comunidades. Tinha uma comunidade libanesa grande ao lado, uma comunidade japonesa muito grande, italianos, tinha os imigrantes. Então, eu acho que os imigrantes davam essa empurrada para essa escolarização de 3 anos. Mas foi uma coisa interessante, o que esse papo nosso trouxe, que vocês veem como não é... nunca foi uma coisa que você pudesse dizer que o Brasil era uma coisa só. Não. Diferenças muito grandes. E continua assim. Que vão, né? E foi bom. Então, o que acontece? Uma coisa que para mim foi um privilégio. Eu fui criança na década de 70, eu me alfabetizei em 1975, eu sou de 68. E quando eu fui para a escola, muitas pessoas dessa família estavam na escola também. Por quê? Porque tinha recém-aberto uma série de curso superior, que eu tinha um número muito restrito de faculdades no estado, e veio o quê? Um alargamento disso, permitindo abrir vários estabelecimentos. Então, quando eu estava na escola, ao mesmo tempo, numa família estava assim, o meu tio e a minha tia, que ainda eram solteiros, estavam estudando. Meu avô, essa pessoa que se alfabetizou depois, lendo muito, não ia à escola, mas tinha uma pequena estante de livros e lia. Então, ele lia romanções, assim, o que ele lia? Ele lia O Vento Levou, ele lia coisas desse tipo, grandes romances, digamos assim. Grandes clássicos, né, também, ele ia nessas coisas grandes. Eu lembro dele ler coisas até meio raras, assim, Ítalo Svevo, coisas assim, que apareciam também porque a gente tinha o fenômeno do Círculo do Livro, que fez um impacto muito grande na vida das pessoas. E aí o que acontece? O pai fazia matemática, meu tio fazia história, minha tia fazia letras, minha mãe fazia letras. Tudo isso comigo, mais ou menos ali pela pré-escola, 1º ano. Isso fazia com que essas casas estivessem sempre cheias de livros e com muitas pessoas estudando. Então, eu acho que, para mim, o livro entrou como essa coisa de que era normal e natural que todo mundo tivesse indo e voltando de uma escola. Na geração seguinte, eu acho que fui a primeira pessoa da minha família que vai direto para a universidade privada sem passar por um bloco de anos no mundo do trabalho. Né? E depois eu e meu tio acabamos, cada um por o seu lado, fazendo mestrados. Depois eu prossegui para doutorado. Então, eu acho que esse ambiente, eu achava natural que todas as pessoas tivessem, para essa criança que eu fui, o fato de que está todo mundo estudando, está todo mundo com livro, está todo mundo saindo para estudar. As crianças são sempre cápsulas, né? A ilusão que a gente tem
Eu acho que eu acabei achando que era super natural que as pessoas de todas as idades estivessem, de alguma maneira, lendo, escrevendo e estudando, fazendo conta e aprendendo. Eu acho que isso foi o que acabou me levando depois a achar... Eu sempre achei livro muito legal, né? E você teve referências, né? De muitos modelos ali, né? Também. Sim, tinha muitos modelos. Sim, e tinha muitos modelos de pessoas querendo estudar. Então, assim, era, vamos dizer assim, que os desejos, acho que eram um pouco conjuntos. Era um desejo em bloco desse tipo de família, que era muito uma questão de que vai se formar, vai estudar o tanto quanto possível, e vai ter uma casa própria, vai morar naquilo que é seu. É uma busca pela segurança, estabilidade ali, sim. né? Então, eu acho que isso ficou... Que tá bem diferente agora. Eu acho que isso ficou tudo blocado, assim, e deu muito essa alegria, né? Também tinha as narrativas do cansaço escolar, né? Eu me lembro deles falando, puxa, mas eu tô tão cansado, eu trabalho, porque eram pessoas que trabalhavam o dia todo e faziam faculdade à noite. Eu ainda me lembro de ouvir falar, ai, mãe, minha avó, né? Eu acho que eu vou desistir, mãe, eu tô cansada. Ou do meu pai, por exemplo, entre o primeiro trabalho e o segundo, porque ele tinha 2 e estudava à noite. Então, assim, era uma coisa assim. E eu lembro da minha avó deixar o prato dele feito com o outro prato assim por cima viradinho para ficar quentinho, né? E ele ter o tempo certo de entrar pela porta, sentar, comer, escovar os dentes e sair. Então, assim, eu acho que todas essas coisas fizeram o caldo que me convenceu de que livros eram coisas legais, de que tudo que era adulto podia estudar em qualquer idade, de que mesmo que você não tivesse tido a chance de estudar, depois você era alfabetizado e lendo você conseguia chegar. Então, existia muito essa figura dentro desse pequeno município e depois dos outros lugares onde eu vivi, de que você pode ser autodidata também. Existia muito isso. Uma curiosidade, como você se tornou escritora também e tradutora, foi com tradução que você começou? Sua primeira faculdade foi de tradução? Não foi. A minha primeira faculdade foi de Direito. Foi Direito? Foi Direito. Porque eu acabei... para gostar de ler. Direito. Tem a ver. Tem a ver. Não, tem a ver. Minha primeira faculdade foi Direito. Então, o que acabou acontecendo? As minhas produções literárias escolares, muito incentivadas pelas minhas professoras, porque o sistema escolar nos treina, né? São recentes os cursos de escrita criativa, né? Até pouquíssimo tempo essa modalidade nem existia. Verdade. Né? Então, são poucos os cursos de escrita criativa, estão crescendo, mas assim, quase todos os escritores que esse país tinham aprendido o que tinham que aprender na escola e passado em algum tempo ou pelo jornalismo ou pelo próprio sistema escolar. Né? Então, eu tenho, ou pelo direito, então eu tenho uma Lígia Fagundes Telles maravilhosa que vai ter, então, o quê? Uma vida de trabalho como procuradora, ou seja, uma pessoa que vem do direito, concomitantemente a isso, ela vai fazer os contos. E aí, nisso, o Vinícius de Moraes, diplomata, o Carlos... referências, né? Sim, o Carlos Drummond de Andrade, funcionário público. Então, assim, eu tinha essa coisa de que você ia aprendendo muito autodidatamente, né? No meu caso, o que acabou acontecendo? Eu acabei me tornando uma apaixonada por pesquisa, né? E que acaba, depois de um tempo grande trabalhando, eu acabo indo para a Universidade de São Paulo em 1997 fazer um mestrado e estudar o José Saramago, que naquela época não era famoso. Não? Não, ainda não. Ele era fazer um circuito mais universitário e tal. Ele era um cult, vamos dizer assim, né? Ele tinha tido uma passagem pelo Brasil que tinha tornado ele famoso porque o Milor Fernandes, né? Que era um grande uma pessoa que escrevia epigramas e tinha umas páginas de humor, meio que desenhava, e ele se apaixonou na época por Memorial do Convento. E ele colocou um quadrado. Sempre o Saramago dava ênfase para isso. Ele colocou o seguinte, foi a época que o Garcia Marques ganhou o Nobel.
ele colocou assim, olha, realmente o Gabriel Garcia Marques é notável, mas eu não lembro qual dos livros ele citava, eu acho que era O Amor nos Tempos do Cólera. Mas olha esse Saramago com o Memorial do Convento. E ele colocou aquilo numa notinha de jornal, o poder que o jornal tinha, o jornal escrito, né? E esgotou uma edição de Memorial do Convento. Assim, as pessoas, então, o Saramago brincava que o Milor tinha feito por ele no Brasil mais do que muito sola de sapato gasta. Então, eu sou de uma época, por exemplo, em que quando eu vou para a Universidade de São Paulo estudar as literaturas que tinha em língua portuguesa, tinha uma série de escritores surgindo, escritores e escritoras, que de vez em quando vinham no Brasil, porque como vocês têm um podcast, vocês sabem que o escritor e a escritora são pessoas meio andantes. Você vai falando do seu livro, vai carregando ali os seus livros e vai falando sobre eles. E nessa época, quem estava, né? Pessoas hoje que vocês conhecem muito bem. Ai, vou morrer de inveja. Vai, que não era nada famosa. O José Eduardo Agualusa, no primeiro livro, e indo falar para os estudantes. Mia Couto, primeiríssimos livros, pouco conhecido. A gente ia de carro velho buscar ele lá no aeroporto. Que legal. Ninguém conhecia. Ele tinha 2 livros publicados no Brasil. Existiu sempre essa história bacana que a gente acho que perde um pouco desses escritores dos quais fizeram parte quase todo o pessoal da literatura brasileira também, gente que hoje ainda está andando e que parou de andar por algum motivo, né? O Antônio Torres, por exemplo, que é baiano, muito. O Inácio de Loyola Brandão, a própria Lígia. Então, assim, essas memórias, porque assim, gente, eu ouvi a Lígia pessoalmente e um monte de vezes. Então, assim, indo a Santos, indo a Sesc, indo pelo interior. Então, assim, todas essas pessoas bacanas faziam, sim, esses pequenos ou grandes circuitos de conversar com os estudantes, né? E como hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade já na universidade, por exemplo, Conceição Evaristo passando com a sua sacola de livros e conversando, olha, tem aqui uma escritora. Então, o que acontece? Você via esse movimento que a gente perde um pouco, né? Porque hoje parece que são outros os caminhos. Mas essas pessoas todas andaram durante décadas. E aí o que acontece? Você comprava o livro ali, você lia. Eu me lembro quando eu decidi estudar o Mia, que eu acabei fazendo um doutorado sobre Saramago, Mia e Ana Maria Machado. Então, eu li e o Mia passou na faculdade, ele tinha 2 livros no Brasil, eu li um e falei, gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa, Terra Sonâmbula, um romance. Eu vou estudar esse cara no doutorado. Então, me tornei uma pesquisadora desses autores vivos e foi bem interessante essa mudança, porque me interessava muito as pessoas que tivessem vivas ao mesmo tempo que eu. Durante anos eu falei isso, curioso, né? Isso, né? Sabendo para onde você caminhou. Aí... Gente, foi uma coisa. Foi uma grande virada. Conte-me mais sobre isso. E quando as pessoas estudavam coisas que eu achava lindas, tipo assim, eu achava o trovadorismo lindo, achava o século, sei lá, Mariana Alcoforado com as suas cartas lá dentro do convento para um cara que ela amou. Eu achava aquilo maravilhoso, mas eu falava assim, ai não, eu quero estudar as pessoas que estão vivas ao mesmo tempo que eu. Então, eu fui estudar a Maria Valéria Rezende, a Maria José Silveira, o Mia Couto, o José Saramago. Eu falava, não, o que me interessa, olha só que é a juventude, né? O que me interessa é quem está vivo ao mesmo tempo que eu, porque eu posso entender os sentimentos dessas pessoas. Eu acho o passado lindo, mas eu não sei o que essas pessoas sentiam, o que elas achavam, e eu não tenho elementos suficientes. E aí, né? A gente sempre paga a língua, de certo sentido, né? Eu fiquei anos fazendo isso. E aí eu acabei selecionando livros infantis. A USP é um guarda-chuva, né? Tem esses, a gente chama um guarda-chuva de conhecimento. E a literatura para crianças e jovens era estudada junto com a literatura dos países de língua portuguesa. Então, você acabava estudando a literatura infantil portuguesa, a literatura infantil angolana. E quando eu saí do doutorado, eu comecei também a ser chamada pelo fato de estar em São Paulo. Você fez um ensaio bacana sobre a Marina Colasanti, que, aliás, era uma pessoa que morreu recentemente, que era uma pessoa
das minhas profundas relações afetivas, né? E que conheci num desses eventos também. E as pessoas, você tem um negócio que você escreveu sobre a Marina aqui nessa revista universitária, com menos acesso à população e tal. Você não quer vir fazer um trabalho, selecionar os livros para a gente? E começou assim a minha relação, que acabou me fazendo ir trabalhar dentro de uma editora, né? Então, muitas pequenas editoras nessa cidade e nessa região. E eu acabei indo trabalhar dentro de uma editora e para fazer um catálogo de literatura portuguesa, para fazer trabalhar com a literatura africana, que acabei fazendo em outra editora, que foi aquilo que me levou à sua escola uma vez, para a gente conversar sobre os contos populares dos países que têm o português como língua oficial. E aí o que acabou acontecendo? Fiquei trabalhando com livros e chegou uma hora que faltou um livro que eu falava, não encontro isso nem para comprar no Brasil, nem para Portugal, para nossa coleção. E a dona da editora, que é a Renata Borges da Peirópolis, falou, escreve você. Ai, meu Deus, Ela falou, não, você escreve catálogo, você escreve aula, você escreve tanta coisa, escreva você o livro 0 da coleção, que foi um livro que a Rosana leu, que é o Convite à Navegação, é um ensaio, é um livro para apresentar. Contato, foi, Nossa, né? Foi. Você buscava um livro que para te comprar. Falasse sobre isso, não um livro para específico. Comprar. Eu queria um livro, eu estava montando uma coleção o tema. E eu queria um livro que apresentasse. Eu tinha muitos bons livros para jovens leitores. Interessante. E aí eu falava assim, eu preciso de um livro aqui que apresente aqui, né? Então eu tinha sobre Fernando Pessoa, a gente tinha um catálogo muito bom, tinha Alice Vieira, com um livro muito bonito, tinha coisas muito boas da literatura portuguesa. Eu falava, falta aqui um livro que apresente, né? E aí eu fiz, foi o meu primeiro livro. Ela falou assim, faça você. E eu tinha muita aula escrita, eu tinha dado muita aula. Aí eu fiz, mostrei para ela, falou, não, quero fazer, vamos fazer. E a gente fez. Depois faltou uma história em quadrinhos sobre o Pessoa. E aí ela falou assim, eu falei, então, e eu queria encontrar, eu estava, então, vamos dizer assim, pesquisando, como quem prospecta petróleo, eu prospectava livros, né? Então, nessa época eu fazia bastante pesquisa em Portugal, eu olhava o que tinha, várias coisas, fui eu que trouxe para cá, por exemplo, o livro Meia Hora para Mudar a Minha Vida. Tinha menos, então eu trazia, falava, olha, esse livro é bacana, a editora é essa, vamos fazer. Então eu ia montando essa coleção. O que eu não achei para montar foram 2 livros que eu escrevi. Ainda durante um tempo eu fiquei com essa coisa de escrever coisas que tinham a ver com o meu estudo, foi o caso do livro O Tambor Africano e Outros Contos dos Países Africanos de Língua Portuguesa, que são contos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, contos populares, né, desses países que falam português. E foi importante, foi também numa transição lá, foi sancionado lá a lei. Sim, né? sim. Foi bem nesse período, foi né? no período da Lei 10.639, né? Uma lei importantíssima para a gente que obriga o estudo da África e dos países africanos, da afro-brasilidade em todos os níveis de escolarização. E a gente não tinha material. Então, onde é que as editoras foram buscar? Elas foram para dentro da universidade e falaram, escuta, vocês que estudam, vocês têm livro, que aspecto que da África você pode pegar? Então, saíram muitos livros bons e depois, claro, foi se aperfeiçoando. Hoje a gente tem livros muito interessantes. Se você quer um livro, por exemplo, sobre a afro-brasileira, você acha desde para um bebê até, né? Até você acha para todos os níveis. De você 0 a 100. tem de 0 a 100 você acha. Mas foi uma lei super importante, a 10.639. Depois ela foi complementada pela 11.645, alguns anos depois, que colocou o quê? A produção intelectual dos indígenas dentro desse circuito. Então, tudo é social, né? E vai calibrando isso também. Então, hoje, se você sabe citar, assim, não, eu sei, o Daniel Munduricu, a Elaine Potiguara, o Cacaverá, eu conheço essas pessoas, eu conheço a literatura dessas pessoas. Se hoje você, não, eu conheço, eu tenho a Conceição Evaristo, eu já li, eu conheço, eu leio a Carolina Maria de Jesus, eu li um quadrinho da Carolina Maria de Jesus, do João Pinheiro, bacana,
que contava, ou eu vi o disco da Socorro Lira sobre os poemas da Carolina, aquela música. Então, assim, isso tudo hoje parece normal, mas tudo isso teve uma construção bastante intensa nas últimas décadas, né? E eu fiz parte um pouco dessa construção. E a partir de um determinado ponto, o que acabou acontecendo? Eu resolvi... Então, eu fiquei fazendo livros muito sobre o meu conhecimento adquirido nessa parte universitária. E aí, um dia, eu resolvi que eu ia escrever uma história da minha cabeça. E, para isso, eu precisava trabalhar um pouco menos, porque a situação do escritor é sempre essa de ser escritor uma outra atividade. Então, você sempre é um professor, você sempre é um tradutor, sempre tem alguma coisa. E aí, eu pedi uma bolsa de criação literária pelo PROAC. Felizmente, eu obtive. E foi para fazer esse livro, Caderno da Avó Clara, né? E que devia ser um manuscrito. Então, a ideia era uma criação literária. E eu fiz. E é a história de uma mãe e de uma filha. Também uma história muito... que é da minha cabeça, mas é muito... um reflexo do que eu vivi. E ela pega uma mãe pesquisadora, por acaso, né? Que precisa fazer uma viagem para o exterior e como ela é muito curta de pesquisa, ela não pode levar a criança. Situações que eu mesma vivi com as minhas amigas, de bolsa e a gente estudando no exterior, com pequenas bolsas do Brasil. Às vezes essa bolsa permitia levar a criança, às vezes não permitia. Às vezes você podia ir com o seu filho e matricular o seu filho na outra cidade. Então, eu acompanhei muitas amigas também que, olha, vamos buscar a Alice na escola, ou olha, essa viagem que eu vou fazer, eu vou olhar para ver uns arquivos tais, mas eu não vou poder levar a minha filha. Então, como vai fazer? Vai ficar com o pai. E o que ela achou? Detestou, mas dessa vez não dá. Eu vivi muito isso e eu queria falar sobre essa situação que eu tinha vivido como uma mulher pesquisadora, né? E, então, propus fazer um manuscrito, fiz um manuscrito, entreguei. E aqui tem uma tradução, que aliás é o conto que eu mais gosto. Como folha de caderno mesmo, ele chama o Caderno da Avó Clara, porque a minha personagem vai encontrar o caderno de uma avó já que não está mais viva. E aqueles cadernos têm histórias, então aí tem as minhas traduções e tal. Ele é voltado para o público infanto-juvenil? Juvenil, a partir dos 12 anos. E aí, o que aconteceu? Eu entreguei esse manuscrito e falei assim, ufa, agora eu vou voltar lá para fazer os meus livros. Só que aí eu consegui publicá-lo, eu consegui fazer com que uma editora se interessasse. E, felizmente, ganhei o Prêmio Jabuti com ele. Que bom, então, assim, parabéns. Foi aquela coisa de dar principiante, gostoso, né? E depois, pouco depois, uns 2 ou 3 anos depois, eu pedi novamente uma bolsa para falar sobre as questões de imigração na cidade de São Paulo. Eu estava encontrando muito com imigrantes haitianos e aquilo estava me fazendo dar voltas na cabeça. Pela minha trabalho na Prefeitura de São Paulo, eu tinha visitado várias escolas com muitas crianças bolivianas. Eu tenho uma relação com a comunidade boliviana já bem antiga, né? E eu queria escrever, então, um livro que se passasse numa escola, que é uma escola real, pública, que fica na Baixada do Glicério, que tinha. E aí eu sabia, pelo fato de estar trabalhando na prefeitura, eu sabia quais eram as principais nacionalidades. Eu sabia quantas crianças a gente tinha de cada nacionalidade nas escolas, quantas... Era uma coisa assim, a cidade de São Paulo é uma potência, né? E eu queria colocar essas questões da nossa imigração dentro de São Paulo, de como esses imigrantes são recebidos e às vezes mal recebidos. Quando eles são etnicamente distintos da maior parte da população, eles são discriminados. E eu queria falar sobre isso. E então eu pedi novamente a mesma bolsa, fiz o manuscrito normal e fiquei quieta e achei. Foi um livro muito difícil de fazer. Eu sempre brinco com as crianças, elas perguntam qual foi o livro mais difícil de fazer. E eu falo, o mais difícil é o mais fino. O mais fininho deles foi o mais difícil de fazer. Muitas complexidades, né? Muitas, também, né? Muitas. É o que eu falo. Às vezes eu tenho livros tão grandes, né? Com traduções tão grandes e tão pulpudos. E se você pensar o que eu gastei de energia, de tempo, né? Esse aqui eu furei todos os prazos. As pessoas falam, mas por que não termina o livro? Porque você precisa entregar. Eu falava, eu não me sinto, eu preciso que as pessoas leiam, eu preciso que alguns haitianos leiam e digam se eles se sentem bem e tal. Você estava falando de
de pessoas, né? Então, de acho que esse pessoas que desconforto, né? tinha, e eu precisava Traz, ser né, chancelada. também, Claro, disso, claro. pessoas reais, né? Reais que não tiveram uma vivência como eu. Nunca fui uma imigrante que precisou se abrigar e ser acolhida e passar por um processo, né? No meu caso não é refúgio, é imigração apenas, mas assim, há situações muito difíceis aqui de discriminação, de sentir-se estrangeiro. Então eu precisava sim que o que a gente chama de leitores sensíveis, que as pessoas lessem e me dissessem, olha, realmente eu me sinto respeitado pela tua obra, eu sinto que é. Então, enquanto não passou pela chancela de alguns leitores que eu escolhi para ler o manuscrito, eu não deixei ele ser. E aí eu falei assim, esse é o livro, né? E eu me lembro, né? É uma coisa muito engraçada. Eu me lembro da primeira parecerista, quando ele foi se virar um livro, ela falou assim, ai meu Deus, mas que livro que não acontece nada. Parece uma novela do Manuel Carlos. E eu, que realmente, eu tinha uma certa implicação. Eu falei, meu Deus, assim, eu lembro que a primeira parecerista falou assim, mas é um livro, assim, que parece muito com a vida real, assim, que as coisas não se resolvem assim magicamente e tal. E aí eu falei assim, meu Deus, ninguém vai querer ler esse livro. E no final das contas, o que acontece? Ele é um finalista do Jabuti, ele ganha um prêmio Biblioteca Nacional, que é um prêmio super importante, o prêmio Glória Pondé de melhor juvenil. E hoje ele é o meu livro mais lido, inclusive ele é o meu livro mais lido até no exterior. Ele já teve em projetos que falam sobre imigração na França, ele é vendido na França também. Então é uma coisa assim bem interessante. E foi também adotado, né? Ele foi também pela rede pública, né? Pela rede pública. Então ele foi adotado pela rede pública de São Paulo, pela rede pública do Programa Nacional do Livro Didático e Literário. Então assim, muitas escolas o receberam, e ele faz parte de um clube de leitura dos ODS da ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Sim. Que então bacana. ele entra. Então assim, hoje ele é o meu livro possivelmente mais lido, né? E aí foi que eu voltei para o passado, não entrando numa máquina do tempo, mas foi uma coisa curiosa, e foi por causa da Marina Colasanti, que é uma pessoa que perdemos agora muito recentemente. Recente, né? E tem a ver também com essa humanidade da qual a gente estava falando, né? Eu, por exemplo, lá na minha infância, vendo aquele bando de adultos estudando, e depois, quando eu vou para fazer a pós-graduação, vendo escritores no dia a dia, né? Pessoas que a gente ia buscar, que a gente às vezes, precisa fazer uma compra, precisa comprar um guarda-chuva. Então, eu já tive muita coisa assim, tipo assim, nossa, como São Paulo faz frio de repente, por favor, vamos comprar uma jaqueta, ou vamos sair para comprar um agasalho, que cidade maluca de tempo. Então, assim, e numa dessas, eu conheci a Marina no ano 2000. Eu fui a um evento em que ia estar a Gualusa e a Ana Paula Tavares e o Mia, em Belo Horizonte. E a Marina Colasanti ia fazer uma palestra, eu tinha lido algumas coisas dela, mas nunca tinha estado com ela. E aí eu fui à biblioteca infantil, que aliás é uma biblioteca maravilhosa da cidade de Belo Horizonte, e cheguei muito antes. Cheguei eu e uma moça, e chegou Marina. E só estávamos nós e ela, a gente começou a conversar. Lá, vocês vieram para a palestra? Sou eu que vou dar, não sei o quê. Eu falei, puxa, o contato com escritores, por isso que eu acho que o podcast do Confraria Literária é tão importante, né? Porque as pessoas... a gente não vai se interessar somente pelo livro sem saber. Parte dos livros que a gente vai ler porque a gente viu pessoas falando. A gente viu pessoas em ação e falou, nossa, essa pessoa, deixa eu ver o que ela escreve. Sim, eu achei esse ponto que ela falou, não sei, me tocou em algum ponto. E foi isso que acabou... Mas aí você fala, pegando esse gancho, dessa proximidade com o escritor, né? Exato, Que é isso que também humaniza ali, claro, né? Claro. O que você pensa? Nossa, você pensou em coisas que eu pensei durante a leitura, né? Que vai humanizando ali de uma certa forma, sim, né? Porque aí você vai falar, não, tá, eu não estou encontrando com a Lígia, mas eu encontrei a Suzana, deixa eu ver, poxa, ela é legal. Deixa eu pegar esse livro dela, deixa eu ver o que tem dentro, esse livro que ela falou isso, né? Então, parte dos nossos leitores, e por isso que eu acho que todos esses escritores andaram tanto, vão para o SESC, vão para a Fala, vão para a escola,
Porque a gente precisa muito disso. E aí eu saí de lá e comprei um livro da LPM de bolso chamado Um Espinho de Marfim, da Marina. Eu falei, olha, eu vou ler esse livro assim que eu tiver tempo, porque assim eu gostei muito do contato com ela e tornei essa leitura, vamos dizer assim, mais sistemática, né? Não fica uma coisa ou outra, por exemplo, eu li, sei lá, eu li o livro do Inácio há não sei quanto tempo, depois não li nada, não. Sim. Começou aquela coisa de acompanhar um pouco a obra e logo de início, assim, quer dizer, que isso foi o ano 2000, e em 2002 eu tive uma temporada de ler Marina por um motivo muito... aparentemente muito desagradável. Eu peguei uma gripe daquelas que só de vez em quando a gente pega e só com a gente na cama. E eu estava fazendo doutorado e com muito livrões, dicionário, livro de antropologia, porque o estudo do MIA me dava muito trabalho. Eu estava estudando terra sonâmbula e eu queria muito saber diferenciar naquela época que a gente pouco conhecia Moçambique, hoje a gente conhece mais, tem mais imagens, quase todo mundo já tem uma imagem, né? Mas naquela época não, e eu queria muito diferenciar o que o Mia tinha inventado do que era dado antropológico, daquela longa viagem que ele faz em Terra Sonâmbula. Então aquilo estava dando um certo trabalho, depois eu fui ao exterior estudar, descobri das mitologias o que ele usava, que era mais a mitologia de uma parte de Moçambique, o que era a inventividade dele. Então foi importante lá naquela época na tese separar o que era a cabeça do escritor do que eram coisas, histórias mitológicas que ele podia ter ouvido para esse trabalho, né? Só que aí eu peguei aquela bendita daquela gripe e ela me chapou na cama, assim. Foi uma coisa que demorou para sair. Daquela gripe que ninguém merece. Daquelas, né? Daquelas. E eu falei, eu vou fazer alguma coisa que eu tinha muita tosse. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa com um livro pequeno. O que eu tenho pequeno? Eu falei, eu vou aproveitar, vou voltar na Marina. E tinha os livros dela de contos de fadas. Então, naquela época eram 4, depois foram muitos mais. E aí eu voltei, eu tinha pego No Espinho de Marfim, é um livro da LPM que é um livro que tem mini conto, tem conto e tem conto de fadas. E aquilo eu já tinha olhado e falado assim, nossa, os contos de fadas delas são umas coisas muito interessantes, muito diferentes, muito estranhas. Quase acho que todos os ouvintes vão ter lido A Moça Tecelã, pelo menos, né? Tido contato com algum dos contos dela, ou Entre a Espada e a Rosa, mas normalmente as pessoas leram A Moça Tecelã, né? É um marco. Tem até um só da Moça Tecelã. Tem, né? tem. Eles acabaram fazendo um livro separado, com bordados da família. Sim, lindíssimo. Da família do Mo, maravilhosos, né? E foi também feito, durante a pandemia, foi feito um curta-metragem, se não me engano, mas não sei se é desse ou se é de um outro conto. Mas acho que A Moça Tecelã foi. A Marina sabia ele de cor. Ela dizia, eu acho que se a gente colocar no YouTube, a gente vai achar, talvez ela dizendo sobre A Moça Tecelã. E aí eu peguei os livros só disso, entrei neles, eram 4, curtinhos, e quando a gripe sarou, eu estava com 2 grandes perguntas na minha cabeça que eu demorei 20 anos para responder. Nossa! Uau! Mas respondi, gente. Quero saber. E ainda bem que esse tipo de pergunta só entra na cabeça da gente de vez em quando, né? Porque tá senão com uma já gripe brava. não ia ter vida para tanto. Qual foi a pergunta? Não, então. E aí a pergunta que me entrou na cabeça, para quem leu A Moça Tecelã e outros contos dela, de fadas, se não vão procurar, eu falei assim, peraí, essa mulher escreve assim, porque ela é uma mulher altamente escolarizada, nascida no século XX, com uma educação muito legal, que pôde ser jornalista, pôde passar por algum tipo de terapia, porque ali estava óbvio que tinha questões do inconsciente, além de todo um imaginário medieval que eu nunca tinha visto evocado daquela maneira, né? Porque tem todos os elementos do conto de fadas clássico, né? O príncipe, a princesa, o cenário é todo o mesmo. Só que todas essas imagens ela mobilizava de um jeito completamente diferente para contar umas histórias que por vezes eram bastante perturbadoras. Vou lembrar do conto lá do Uma Ideia Todo Azul, que é o primeiro livro dela de contos de fada, em que tem 2 irmãs bordando e uma fica com raiva da outra, ela prende a irmã no bordado, ela fica presa no bordado para sempre, né? Por exemplo, ou alguém que tinha um sonho e que tinha um leão no sonho e no sonho
ele corta as patas do leão e depois aquilo, ele passa uma espada assim e depois tem um reflexo na realidade. Ou uma menina que tinha o cabelo fortíssimo, fortíssimo, que ela tirava um fio de cabelo e caía um rubi, aquele cabelo era forte, dava para fazer coisas, e ela passa a ser, então, explorada pela mãe dela, economicamente, por aquele talento. E a moça tecelã, Como então, a que não tecelã. vamos dar spoilers, É. mas assim, que pelo talento dela de construir tudo através do trabalho manual dela, ela acaba escravizada e depois ela sai. Ela acaba escravizada por um grande amor, né? E ela sai da situação de escravidão sozinha, usando as próprias mãos também, né? Gente, isso é mesmo conto de fada. Então, tá diferente. tá diferente. E aí eu falei assim, peraí, mas essa mulher escreve assim, porque ela, então, né, repetindo lá o raciocínio, porque ela é ela. Porque, veja, uma pessoa que nasceu no final da década de 30, que teve uma educação super boa, que se tornou jornalista, que se passou por um processo terapêutico de terapia de fala, cultíssima, escreve livros, escreve nos principais jornais do país. Ela é assim porque ela é uma mulher do século XX, com todas essas circunstâncias que permitiram que ela fosse assim? Ou será que houve antes dela outras pessoas que escreviam coisas perturbadoras de contos de fadas e eu não conheço, né? Entendi. Aí tá, lá fui eu. E aí eu fui indo pro passado quase que eu caí na pré-história. Aí eu fui. Então, o que aconteceu? Eu fui, mas não foi fácil, porque eu acabei indo estudar a história dos contos de fadas por aquilo que a gente tinha, livros, teses, no Brasil, fora do Brasil, eu fui olhando, né? Então, assim, aproveitava que podia... isso é uma era um pouco pré-e-books, né? Mas assim, ia fazer uma viagem de pesquisa, acabava passando numa livraria, acabava indo fazer alguma pesquisa em alguma biblioteca no exterior e escuta, o que vocês têm disso aqui? Passava nas livrarias, tem algum livro sobre isso? E o que eu achei no passado, né? Quando eu comecei a estudar isso lá no ano de 2002. O passado dos contos de fada era assim, olha, a primeira grande febre dos contos de fada é o Charles Perrault, lá no século XVII francês, com um conjunto de apenas 9 contos, que ele vai entregar primeiro o manuscrito para uma nobre que estava formando corte, onde tem contos como O Pequeno Polegar, como tem Bela Adormecida, como tem Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é dele, né? Chapeuzinho Vermelho é a primeira vez que a gente tem livro, né? Então, assim, e aí eu achava as menções assim, em geral, até mesmo em tese. Achava assim, ele foi contemporâneo de uma série de mulheres que também escreviam contos de fadas, só que assim, só sobreviveu aquilo que ele fez, porque aquilo que ele fez tinha qualidade e aquilo que as mulheres fizeram não tinha. Uhum. E citava lá mais ou menos uns 2, 3 nomes, uma que era parentada dele e tal. E eu falava, então sobreviveu ele porque o que ele fez tinha qualidade, o que elas fizeram tinha qualidade. Tá. E o segundo momento grande dos contos de fadas são os irmãos Grimm, que aí é muito maior que ele, um número muito maior. Eles aqui criam, vamos dizer assim, mais ou menos o tamanho, né? Como quem determina o tamanho de uma canção, né? Na época que tinha os discos, né? Para caber ali no disco, tinha 3 minutos, né? No máximo, né? Também tinha essa coisa. Qual o tamanho? Que tamanho que tem um pano de fadas? Conto de fadas tem mais ou menos 7, 8, 9 páginas. Por quê? Porque os Grimm formataram eles assim. Então, enquanto o Perrault tinha feito 9 contos, ali eram 100 e muitos contos e tal. E de um jeito tão rigoroso, né? Coincide lá com a ascensão dos nacionalismos, então assim, o conto verdadeiramente alemão, né? Então assim, eu quero aquilo que vai dar o espírito do povo, quando vai também criar ali por ali que se cria a ideia de que um alemão é um alemão, de que um francês é um francês, de que um italiano é um italiano, que essas pessoas seriam internamente diferentes, teriam um conjunto de coisas que a fariam aquilo. Então, esse trabalho dos Grimm, ele vem, essa coisa romântica de olhar para o passado, né? Eles estão no alto romantismo. Eu vou olhar para o passado, tentando descobrir ali tesouros também.
E eles fazem os contos lá para a infância e para o lar e tal. E aquilo se torna um paradigma desde o tamanho de que um conto deve ter, dos assuntos, de em quanto tempo aquilo se desenvolve, começo, meio, fim, a quantia de coisas que acontecem. E eles mesmos, quando falam sobre o passado, quem por acaso ainda tiver em casa ou tiver numa biblioteca próxima aquela edição em 2 volumes da Kozak com ilustrações do J. Borges, vai ver lá no prefácio, está assim, olha, na França, então aí estamos falando do Perrault 1697 e os Grimm lá em 1812, 1815, eles falando sobre o passado e sobre os outros países. Olha, pois é, tá, né? Estão lá os Grimm falando. Pois é, do passado, da França. Eles falam assim alguma coisa como, da França só Perrault, né? Ou melhor. E aí ele põe assim, né? Vocês vão encontrar lá em português. Eles tiveram imitadoras como... E aí coloca um nome lá, Al-Mu'amurá, né? Imitadoras. Imitadoras. Como Al-Mu'amurá, mas aquilo ali não tinha qualidade, não tinha nada. E aí eu olhei aquilo e falei assim, tá, mas aí cadê a obra dessas mulheres para eu... Foi escavar. Para eu ver. E fui escavar. E aí foi um pouco difícil de encontrar. E uma outra coisa também que me chamava a atenção é que eu tinha um hiato entre 1695 e 1812. Eu falava, esse meio aqui. Porque depois eu tive muitas pessoas, né? Acho que muitos de nós já passamos pelos contos de fada do Oscar Wilde, por exemplo, né? O Príncipe Feliz, o Gigante Egoísta e tal. Eu tive outras pessoas ali, o Andersen, tudo um bloco no século XIX, né? Eu tenho os Grimm, eu tenho o Andersen lá na Dinamarca, e aí eu tenho aquela febre, a segunda febre, né? Aí eu tenho aqui no Brasil o Silvio Romero recolhendo. Antes eu tive o General Couto de Magalhães, que depois vai ser retomado pelo Cacá Verá de um jeito muito lindo também, das fábulas de onça e histórias e tal. Mas aí em cada país, eu tive um conjunto de pessoas que se animou muito a partir dos Grimm, vou fazer o mesmo no meu país. Mas aí eu olhei e falei assim, tá, mas então deixa eu escavar e ver o que eu encontro, né? E aí eu fiz uma aposta de pesquisa, uma hipótese de pesquisa, né? Os pesquisadores sempre se regem por hipóteses. Eu falei, eu aposto como eu vou encontrar uma infinidade de mulheres, assim, ininterruptas, capazes de... Eu acho que eu vou encontrar mulheres escrevendo e publicando, conseguindo chegar a livro, desde essa época do Perrault até o século XX. É uma aposta que eu vou fazer de pesquisa, uma hipótese. E eu vou entender que, claro, gente, como hoje também, eu não posso achar, como eu não acho que o Brasil é uma coisa única, não, e nem que exista alguma coisa que antigamente era assim e hoje é assado. Não, hoje tem criança que está no semáforo e está fazendo trabalho infantil. Como existia no começo do século, como existia há um século. E se a gente não conseguir dar um jeito melhor, daqui a um século vai ter. O que tem diferente é o semáforo. Exatamente. vai mudar um pouco o cenário e vai mudar. Mas aí eu falei assim, eu vou apostar que eu vou ter, sim, um conjunto de produtoras produzindo ininterruptamente contos. E eu levei um tempo considerável e consegui comprovar. Então, a minha resposta existiram, sim, sempre mulheres escrevendo, elas chegaram a publicar. Só que a história dos contos de fada também é a história das edições que deles se fizeram. Então, assim, existe muito mais o desejo de falar que o que os homens fazem é bacana, é muito melhor, é muito mais paradigmático, eles são muito mais valentes do que falar das mulheres. E, por outro lado, eu tenho nessa escrita de autoria feminina de tudo também. Eu tenho mulheres que corroboram aquilo que dizem que os homens são mais valentes. Como eu vou dizer, mulheres que vão dizer, não, nós somos valentes também. Então, eu vou dar só um exemplo, que é a Rapunzel, né? A Rapunzel é um conto clássico lá, que a gente ficou conhecendo através dos Grimm. Né? Rapunzel, joga-me as suas tranças. E a Rapunzel dos Grimm, ela é bastante ingênua, como muitas outras mulheres na torre. É um tema, digamos assim. Mulher na torre. E tem o homem na torre? Tenho. Menos, mas eu tenho. Eu tenho rapazes presos em torres que são salvos por meninas também, por moças valentes.
Claro que você leu menos histórias como essa. Porque na hora de selecionar o que seria, quem selecionava achou bem mais legal, por algum motivo, reforçar que a menina estava presa e o cara soltou. Mas eu tenho histórias, né? Eu tenho traduções de histórias que o cara estava preso de um jeito que não dava para ele se soltar e que ela se solta. Então, voltando a Rapunzel, eu tenho, então, essa moça meio ingênua, né? Que nunca tinha visto um cara, nunca tinha visto um homem na vida dela, né? E que aí ele sobe, se torna um namorado, e depois a bruxa fica furiosa e bane o cara para um deserto, né? Fura os olhos, ele derruba ele da torre, ele machuca os olhos numa moita de espinhos, né? E depois, lá pelas tantas, a Rapunzel vai encontrar com ele de novo, e as lágrimas dela, né? Aquele motivo lindo, as lágrimas, ela chora, e as lágrimas dela caem dentro dos olhos dele e tornam-no novamente vidente, né? Se torna uma pessoa capaz de enxergar. E eu olhava aquilo. Aí eu achei, por exemplo, no século XVII, uma mulher francesa que ela faz uma história da Rapunzel bem anterior, portanto, a ele, em que essa moça é uma moça perfeitamente culta, não é uma camponesa. Ela vai para a torre e a torre tem tudo que... Gente, a torre ela descreve de um jeito que a gente quer ficar preso lá, entendeu? Tem tudo, tem coisas para estudar, tem instrumentos para tocar, tem tudo. Depois eu vou achar uma outra no século XIX, contada por uma camponesa e reduzida a termo por uma outra mulher, que ela é mágica, ela sabe fazer mágica. Então, assim, quando ela olha, e ela é muito inteligente, que é a Fila Granata, ela olha, quando ela olha lá de cima o príncipe, ela olha e fala assim, bonito, hein? E aí, por exemplo, porque tem a bruxa falava, fulana, joga-me suas tranças, né? E aí o príncipe dá aquela imitada, fulana, joga a trança, né? E aí ela olha e ela fala assim, é muito legal esse pedaço, ela olha e fala assim, ela olhou, o narrador conta assim pra gente, e ela viu que não era bruxa, mas ela falou, gente, ele é muito legal. Pode subir. Vamos lá. E aí diz assim, a narradora conta assim, né? E sem esperar por um segundo pensamento, ela jogou a trança. Ou seja, se ela fosse esperar o sentido crítico, via falar assim, cuidado com esse cara. Não, gente, ela estava com vontade de que aquele cara subisse lá. E ela nem esperou. E depois, quando a coisa entorta e a bruxa descobre, ela é mágica, ela transforma, porque a bruxa vai surpreender lá os dois namorando. E ela pega, como ela tinha aprendido artes mágicas com essa bruxa, ela transforma. Primeiro ela subiu o cara com cavalo e tudo, né? O cara, ela falou assim, o cara fincou assim o pezinho no cavalo, e ela pegou a trança e subiu o cara com o cavalo para cima da trança. Aí quando a bruxa vai chegando, ela transforma o príncipe numa laranja, e uma coisa bem italiana, né? O príncipe numa laranja e o cavalo numa outra fruta. E coloca as frutas na estante. E aí, quando a bruxa chega, fala assim, engraçado, teve alguém aqui? Ela, não. E quando ela resolve que ela vai sair de lá, então o príncipe é mais um objeto decorativo, assim, vamos dizer assim. Ele é um objeto de beijos. Eu vou dar beijo nesse fulano, ele é muito bom para beijar. Então, eu vou beijar. Quando ela vai fugir de lá, quem dá um jeito e faz a fuga toda é ela, não é o cara. E assim, esses livros foram publicados? Foram publicados. Isso é muito curioso. Curiosíssimo. Não, tudo publicado. E a minha pesquisa, ela não se tornou uma pesquisa de manuscritos só publicados. Só publicados. Eu coloquei como parâmetro pelo seguinte, como eu fiz essa pesquisa sem financiamento, eu não consegui um financiamento para ela, para que você possa olhar arquivos que são manuscritos, né? Você teria que ter muito mais recurso para chegar nisso. Então, eu coloquei como objetivo fazer um paralelo ao mesmo que a Marina tinha conseguido, chegar a fazer alguma coisa em formato livre. Sim. Então, livros como Na Companhia de Bela, por exemplo, que são contos de fadas das mulheres do século XVII e XVIII, A Bela e a Fera e Outros Contos da Madame
Madame de Beaumont. Aqui tem uma tradução de uma pessoa que coletou na Sicília no século XIX, que foi a Laura Gonzenbach, que tem o Conto Sorfarina. Tudo isso chegou a ser livro. E tudo isso ficou esquecido. Então, assim, o que nos mostra o quê? Que a história de qualquer gênero, né? E os contos de fada não foram diferentes, é também a história do que a gente faz com isso e das escolhas que a sociedade vai tendo. Por exemplo, a sociedade escolheu nunca te mostrar um livro, nunca mostrar para a Rosana, nunca mostrar para mim, um livro em que é uma moça que salva o cara. É uma escolha editorial. Então, conto para escolher tinha. E, claro, como a gente tinha dito, as coisas não são planas, né? É claro que tem muito conto de mulher que conta também histórias de que só os homens são heróis. É machista. E não foi esse que eu escolhi. Jeito, e não foi esse que eu escolhi. Então, assim, eu fiz uma escolha. Sim. Com certeza, eu tive uma grande sorte, né? Que o interesse social sobre isso recaiu exatamente quando eu estava com a pesquisa praticamente pronta. Isso podia ter acontecido de eu terminar minha pesquisa e ninguém, por exemplo, quando eu comecei, ninguém estava pensando nisso. Você é pioneira ali, né? De Foi trazer uma das essa pioneiras. perspectiva No Brasil, esse olhar. No sim, Brasil, no né? Brasil, sim. E para o exterior também. Não fizeram ainda um livro, nem na França, com essa ideia de que essas mulheres, por exemplo, francesas, elas atuavam um pouco como um coletivo. É bem como um coletivo de agora. Eu achei bem interessante, porque quando eu fechei essa pesquisa e fiz esse livro, a gente estava bem na época dos coletivos de mulheres como Mulherio das Letras, que eu faço parte. E aí você encontra coletivos lá no século. Sim, e isso aí... Então, assim, legal. Eu acho que foi uma coisa legal, porque nem eu entendia no começo como é que eu fui parar tão no passado, se me interessava tanto o presente. E aí eu comecei a ver nesse passado, que aqui eu acho que a gente até pode encerrar com isso, nessas mulheres lá, porque as minhas primeiras pessoas nasceram, né, nessa pesquisa, as primeiras mulheres nasceram em 1650. Né? Se eu for procurar primórdios, eu vou achar gente mais para trás ainda. Eu espero que muitos outros pesquisadores achem coisas ainda mais para trás. Eu vou achar antecedentes dos contos de fadas, né, na Itália. Né? O gênero um pouquinho diferente, mas eu vou achar o Straparola lá. Então, eu já vou achar, uns 1 ou 2 séculos antes, eu já começo a achar. Agora, com esse nome, o que eu faço é um conto de fadas. Esse gênero chama conto de fadas. Isso é no século XVII. E é muito interessante essa coisa dessas pessoas se pensarem como coletivo e de pensar o quê? Uma educação. Porque a educação dessas mulheres que nasceram em 1650... Então, vou colocar esse marco e espero que muitos outros pesquisadores achem muitas mulheres antes de mim. Mas eu, colocando isso como um marco provisório, essas mulheres também tinham um problema de escolarização. A escolarização pública era mais para meninos do que para meninas. Né? Então, eu estou na época do Luís XIV, o Rei Sol. Então, quem, por acaso, vai ver a minissérie Versailles, é aquele ambiente. Aquele rei da minissérie é o cara que faz o quê? Os decretos da instrução pública. E sempre que as pessoas costumam se preocupar com a instrução pública, nem sempre é por bondade ou por iluminação, e sim porque eu preciso de mão de obra qualificada. Existe um aspecto muito prático. Interesse. E ele começa ali, então, há estudos dessa época de que os meninos tinham uma educação pública bem parecida com aquela dos seus pais, das minhas avós. 2, 3 anos, em sala multisseriada, né? E se a gente for fazer um comparativo, eu sempre gosto de fazer comparativos visuais para que as pessoas que estejam vendo o podcast possam também pensar e ter referências. Então, por exemplo, quem vê uma série como Anne com E, que é uma série que se passa no Canadá. Aquele tipo de sala de aula com crianças de várias idades que vão indo e que tem é multisseriada lá, né? Multisseriada. Era isso. Né? Então, o que acontece? Havia, então, decretos do Luís XIV, que é o rei que reina. Quando essas mulheres que escreveram esses contos de fadas aqui estão vivas, ele já fala da instrução feminina. Só que o que acontece? O que eles pensavam? Que
tinha muito mais chance para os meninos do que para as meninas. Os rapazes, então tinha uma imagem também, que às vezes hoje a gente até vê que homens deviam dar aula para homens, mulheres deviam dar aula para mulheres. Então ficavam esperando que houvesse uma professora, né? Com aquela situação da Anne, de que a comunidade é que sustenta o professor, né? Quem viu a série, é a comunidade que paga pelo professor. Era isso, né? Nesse século francês, era isso, quer dizer, a comunidade suporta o quê? Um professor. A ideia de que deveria haver uma professora, que é uma ideia também que a gente vê lá na série, que aqueles meninos estão todos estudando e vão ser professores, né? A professora daria aula para as meninas. A gente vê, por exemplo, na série da Anne Conway, que é uma série do Canadá, de uma autora já bem avançado do século XIX, que vai escrever aqui no princípio do século XX, você vê como as meninas estão, elas vibram quando elas têm uma professora mulher, né? E o que acontecia? Existia uma desigualdade muito grande nessa França, né? E as meninas com uma escolarização muito doméstica, muito aquela ideia que você trouxe no começo da nossa conversa, de que a menina não precisa, a Rosana também, mas precisa para quê? Vai casar, ou não precisa, não quero que escolarize, porque não quero que escreva bilhete para namorado, não quero que aprenda a escrever, não quero isso. Então, tudo isso, a gente vê o seguinte, que esse contínuo temporal, talvez por isso eu tenha ido tanto para o passado, para descobrir que essas temporalidades, eu acho que ainda estão muito vivas, né? Gente, fica parecendo que o tempo é tão relativo, né? Eu acho Aproximou demais. Espero que não seja tão cíclico, mas... eu acho que vai em espiral, a gente vai melhorando, mas eu acho que a gente entender esse passado, em que essas mulheres também, como coletivos, aprendiam umas com as outras. Como nós, por exemplo... veja como a gente está aprendendo aqui, né? Então, a gente vem para conversar e eu sei de como é a tua família, de como é a sua, de como são esses estudantes. Eu falei da minha. E agora eu voltei para o passado, tantos séculos atrás. E a gente se dá conta de que tem gente fazendo coisas em vários séculos. E a gente fica, às vezes, com uma ideia do passado mais cristalizada de um jeito, e um pesquisador em ciências humanas como eu, às vezes, tem essa serventia também muito, social. Né? De fazer todo esse resgate do passado. Se não tiver, como que as importante. pessoas vão saber, né? Que isso existiu, né? Bom, estamos chegando aqui ao final, então apresenta pra gente o seu mais novo livro. Olha, eu vou apresentar o meu mais novo livro, A Irmã do Sonho, com a Helena Gomes, a Agatha Cretli e a Deia Paulino. É um livro sobre duas jovenzinhas que descobrem a Flor Bela Espanca. É um livro que a gente chama multimodal, porque ele tem dentro histórias em quadrinhos, um pouco, e ele tem um QR Code que liga com o trabalho de uma das personagens que vai fazer. Ele tem fotografias feitas em Portugal pela Deia Paulino, das descobertas de uma das nossas personagens. Quem tem 15 anos vai gostar muito dele. E as pesquisas de contos de fadas que vocês podem ver em traduções desses livros. Esse aqui, assim, tudo é a palavra, né? Mas nesses dois livros aqui, Na Companhia de Bela e A Bela e a Fera e Outros Contos de Madame Leprince de Beaumont, são pesquisas com a história dos contos de fada de autoria feminina. Outros contos de fadas vão ser encontrados aqui num livro como Reis, Moscas e um Gole de Astúcia, um livro premiado também, meu e de Helena Gomes, em que a gente reescreve e reconta contos de fada antigos, de autorias diversas, né? Não só de autoria feminina, e com ilustrações do Alexandre Camanho. E aqui o Caderno da Avó Clara, que foi prêmio Jabuti, e tem ilustrações da Agatha Cretli. E tem vários contos dentro, é um livro tipo moldura, tem tradução aqui também. Tem uma pessoa, quer dizer, é uma história empolgante para quem tem 12 anos, mas que tem algumas traduções, entre elas uma tradução de uma italiana do século XIX, que é um conto bem interessante, que quase tem um feminicídio, mas é quase. Pode ler. Pode ler sem tomar susto. E Um Lençol de Infinitos Fios, que foi para a Biblioteca Nacional, que é um livro que é bem da cidade de São Paulo, foi distribuído gratuitamente para as escolas pelo Programa Nacional do Livro
Didático e Literário, de 2020, que é uma escola com muitos imigrantes aqui em São Paulo, e o encontro de uma série de crianças do Fundamental 2 com uma imigrante haitiana, e as reflexões, né? E por que ele se chama Um Lençol de Infinitos Fios? Porque tem um ditado do Haiti que diz: meu vizinho é o meu lençol, né? É a pessoa que eu dependo, todo mundo depende de todo mundo. E para a gente ter uma vida minimamente decente, para as coisas darem minimamente certo, a gente precisa de infinitos fios para que as coisas deem certo. É verdade. Então, esses são alguns dos meus livros. Hoje eles já são 48. Muitos, né? Hoje eles já são 48. Esse também chegou às escolas. É um livro sobre lutas entre mouros e cristãos na Península Ibérica, com histórias de mouras encantadas, que é para quem tem ali uns 14 anos. É um dos livros bem legais. Ele foi finalista do Jabuti também. E esses são alguns dos meus 48 Suzana, filhotes. deixa os seus canais sim. para que as pessoas possam... Nas redes? É uma ótima pergunta. Vocês me encontram no Mapa da Cultura do Governo Federal, que é só colocar Mapa da Cultura. Eu sou uma das agentes culturais do Brasil, né? E vocês vão encontrar organizadas muitas palestras. Então, tudo organizado de YouTube. Vocês vão encontrar falas no Brasil, falas no exterior. Muitas dessas palestras sobre a autoria feminina dos contos de fadas, para quem se interessar. Tem texto para baixar, tem portfólio. Eu tenho um blog também, livrosdasuzanaventura.blogspot.com. Se você colocar Livros da Suzana Ventura no Google, já sai. No Instagram eu estou como ventura.escrita. E é isso. E estou aqui no Confraria Literária. Por favor, maratonem Confraria Literária. Muito obrigada. É isso aí. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.